Oi, gente, boa noite, Brasil. O nosso Jogando Conversa Dentro está começando. Hoje eu vou fazer aqui desse jeito mais informal, porque normalmente eu faço no consultório da Gabi, mas a Gabi está ocupando o consultório dela hoje, então eu vou fazer aqui no meu escritório. Vai ter uma lâmpada aqui atrás de mim. É, Enfim, bater esse papo com vocês, né, nesse tema tão interessante. Eu me lembro muito de uma frase do Lacan. Eu acho que não foi só o Lacan que falou isso, não. Tinha um teórico de comunicação nos anos 70, chamado Marshall McLuhan, que também falava isso, que pode ter um abismo entre o que uma pessoa falou e o que a outra entendeu, o que e como a outra entendeu. Eu acho que isso é uma das chaves para quase todos os conflitos de problema interpessoal à guerra, né? Talvez esse seja a grande chave da temática conflito humano. O que uma pessoa falou e o que e como a outra entendeu. Isso aí é surreal. É surreal. Isso é um axioma, vamos dizer assim, um postulado que eu acho muito importante. Uma outra coisa que eu acho importante também nessa temática de comunicação, eu tinha um sócio que falava um negócio, claro, não foi ele que inventou, porque eu já ouvi isso em outros lugares. Você quer ser feliz ou ter razão? A gente quer ter razão. Porque ser feliz é uma abstração. Então, como a gente não tem uma autoestima lá maravilhosa, como a gente não tem um alto valor fantástico, um amor próprio, uma autoimagem, 100% o tempo todo, e a gente nasceu e foi criado e vive numa sociedade de competição, né? Se nem razão eu tenho, olha só, quem sou eu? Se nem razão eu tenho. E os nossos conflitos acabam, quando a gente tem um conflito, esse conflito acaba rapidamente se deslocando para o nível egóico, e o nível egóico, tudo que ele quer é ter razão. E aí a gente briga, porque a gente a gente é bem craque nessa tecnologia de brigar, e quando a gente briga não resolve, quando não resolve repete depois, ou com a mesma pessoa, ou com outra pessoa. Porque o campo faz isso. O campo, o sistema, né, essa grande força autorreguladora, que é a existência, uma das coisas é que ela não suporta desequilíbrio. Né? Todo o universo está em busca da homeostase, em todos os níveis de existência. Então, quando tem um desequilíbrio entre duas pessoas que não conseguem equacionar harmonicamente um conflito, esse conflito fica fermentando dentro das pessoas e ele vai tentar se resolver com outras pessoas. É a mesma coisa que a gente aprende em constelação. Tudo o que a geração de uma família não, não resolveu, não curou, não integrou, não aprendeu, não harmonizou, não equilibrou, vai pulando para a geração para frente. Né? O campo, o sistema, não está nem aí se você não é a tua geração passada. Assim como o campo não está nem aí também se você não é a tua encarnação passada ou retrasada. Tudo em vidas passadas que não foi integrado, aprendido, melhorado, bababá, capitalizado evolutivamente, vai pulando para as vidas seguintes. E nessa vida presente também. O que a gente não cura, não entende, não integra, não capitaliza evolutivamente, vai pulando para frente, vai se repetindo. Uma das coisas mais clássicas na história humana, psicoemocional, é a recorrência. Repetir, 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 repetir. Então, eu queria reafirmar aqui no nosso raciocínio, jogando essa conversa dentro, primeiro nessa frase do Lacan, né, que eu acho assim emblemática. Uma coisa é o que uma pessoa falou, e a outra coisa é o que e como
a outra pessoa entendeu. Isso provoca guerras, né? Guerras, guerras. Aí vem coladinho, né? Isso na minha viagem aqui, né? Vem coladinho aquele outro pressuposto, né? Você quer ser feliz ou ter razão? A gente quer ter razão. Tem uma outra coisa também que eu falo muito para os meus alunos, que eu acho que, bom, terapeutas têm a obrigação de desenvolver isso. E todas as pessoas deveriam ser ensinadas a isso, né? Eu preciso aprender a te ouvir. Sem, não é sem pensar no que eu vou responder, porque não tem como apagar, não tem botão de off na mente que pensa. Mas a gente pode aprender, mediante treinamento, como se desidentificar, como se desapegar dos nossos achismos, dos nossos julgamentos e aprender a ouvir o outro com uma espécie de, como se fala em psicanálise, de escuta flutuante, né? Eu preciso aprender a te ouvir com uma escuta real. E a escuta real é a escuta de quem quer compreender. Então, só o exercício de descolar a nossa mente da necessidade de ter razão, porque a gente fica escutando o outro, né? Principalmente quando é um conflito, uma briga, né? um BO qualquer, né? A gente fica ouvindo o outro, a gente não ouve o outro, a gente ouve o suficiente para ficar maquinando o que a gente vai responder para poder anular, vencer, né? Superar o outro e ter razão. É surreal, né? Opa, é surreal porque a gente gasta uma energia federal para nada. Isso é a garantia de uma inutilidade absurda, né? Nunca funciona. Porque esse tipo de dinâmica, ele não pede ter razão, ele pede ter compreensão. E aí eu sempre eu sempre remonto, e eu falo isso muito para os meus alunos, que é uma coisa que eu tenho uma conexão até bem próxima, né? Porque eu moro num sítio, bem perto do meu sítio, tem a Aldeia do Sol, que é um centro de xamanismo norte-americano. E eu já tive contato com muitos índios americanos, e os índios americanos bolaram o bastão da fala, ou o bastão que fala, né? O talk stick. Então, quando um índio tem um conflito com outro índio, eles sentam, tem um bastão, o índio que está com o bastão fala o que ele quiser, o tempo que ele quiser, né? A gente fala até em termos de Indian time, né? Índio não tem um tempo de relógio. Lá na Aldeia do Sol, quando ia índio americano e pegava um tambor ou sentava na fogueira, a gente já sabia que eram horas, né? Não tem hora de almoço, parar para o almoço, né? Não tem essa história. Indian time. Então os dois índios em conflito sentam, o índio que está com o bastão fala o que ele quiser, o tempo que ele quiser, e o outro não pode interromper. E o índio que está ouvindo deve procurar ouvir com esse ouvido que eu estou falando aí. Eu preciso aprender a ouvir sem ficar maquinando o que eu vou responder para ter razão, né? Para derrotar o seu argumento. É claro que para a gente poder conquistar esse tipo de escuta, principalmente quando a gente não fez psicologia ou psicanálise, ou seja, não treinou esse tipo de escuta, para a gente que está nesse mundo mais holístico, mais transpessoal, mais sistêmico, né? Eu acho que a coisa mais importante, já que a gente está falando de relacionamento, é a gente entender que todo o encontro é pré-combinado. Todo o encontro é evolutivo. Tudo, 100%, de absolutamente tudo na existência tem a intenção de evoluir. Evoluir é o quê? Muita coisa. Evoluir é trazer material inconsciente para a consciência. Evoluir é resolver pendências.
venham elas da infância, de vidas passadas, da ancestralidade, né? Porque cada vez que eu resolvo, cada vez que eu aprendo, cada vez que eu integro, cada vez que eu capitalizo evolutivamente, eu me expando, eu melhoro, eu me aprofundo, né? Eu cresço. Então, eu acho que uma das chaves, porque do momento em que o Criador, seja lá quem ele for, né, nos criou com um nível tão bizarramente imenso de inconsciente, né? A gente não lembra nada de vida passada, a gente mal conheceu a nossa ancestralidade, a gente lembra alguma coisa de infância, nada do período de gestação, a gente não lembra nada do que acontece quando a gente dorme, e a gente se desdobra no astral enquanto a gente viva, morta, aprende, ensina, aterriza na cama, não lembra nada, aterriza na barriga de uma mulher, não lembra nada. Então é um nível de inconsciência muito grande. O inconsciente ele é gigante. Então, se Papai do Céu fez um nível de inconsciência tão bizarramente gigante, né, incompreensivelmente grande, né? Vamos lembrar que Freud falava que os inconscientes se comunicam. Jung entrou com o conceito de inconsciente coletivo, né? Os orientais falavam de registro acástico. Então a coisa ganha uma dimensão impensável, né? Absolutamente imensa. Então esse mesmo Papai do Céu que fez essa maluquice, ele também proveu a vida de incontáveis formas desse material inconsciente vir para a superfície. Levando em conta de que a grande maioria do que faz a gente sofrer e provoca limitação na nossa vida está morando nesse lugar que o Freud chamou de inconsciente. Já que muita coisa vem de vida passada, muita coisa vem da nossa ancestralidade, muita coisa vem da nossa gestação, da nossa infância, muita coisa vem da interação absurdamente complexa que a gente tem com esse inconsciente coletivo. É impensável, não tem como saber, mas está aqui. Não importa se a gente não sabe, não importa se a gente não é consciente, está vivendo aqui na gente. Então, se é assim, é claro que quem fez assim, né, que não é mal nem burro, né, eu não acho que Deus é alguém, mas vamos lá, só para ser pedagógico. Esse mesmo ser criador proveu, disponibilizou incontáveis formas, né? Até porque essas culturas antigas, milenares, como os hindus, os chineses, tibetanos, africanos, povos originários das Américas, da Oceania, já sabiam que tinha esse inconsciente imenso e desenvolveram uma quantidade enorme de técnicas, religiões, protocolos, tecnologias sem nome, né? Muito. Para não frigir dos ovos, se você for olhar yoga, medicina chinesa, ayurveda, né? E, né, por aí afora, xamanismo, no fundo, no âmago do núcleo está o fato de que o nosso sofrimento, a grande parte das causas, origens do nosso sofrimento moram nesse lugar que é inconsciente para a gente. Então, existem trocentas, né, técnicas, né? Pô, não dá nem para listar, né? Meditação, terapias. Por exemplo, no nosso mundo moderno, meditação é uma forma de limpar o inconsciente, né? Terapia, então, nem se fala. Terapia é uma forma extremamente competente para a gente trazer material inconsciente para fora. Agora, nada supera se relacionar. Nada supera se relacionar. Essa pessoa que me falou, você quer ser feliz ou ter razão? Essa pessoa que foi meu professor até, ele dizia que quando a gente sai da barriga da nossa mãe, o primeiro presente que a gente recebe é um espelho colado no peito.
E a gente passa a nossa vida inteira vendo o nosso reflexo no outro e refletindo os outros no espelho colado no nosso peito. Isso é uma forma metafórica, simbólica, de trazer para a consciência, para a reflexão, né, um desmonte, entre outras coisas, da cultura da culpa. O nosso inconsciente coletivo ocidental, greco-romano, cristão, judaico, capitalista branco, né, está profundamente lavado cerebralmente com essa ideia da culpa, do pecado, né? E essa ideia da culpa é o grande combustível, né? É o grande fomentador do conflito entrar rapidamente para essa dimensão egóica e a gente precisar ter razão, porque a gente não quer ser o culpado. Porque ter culpa é uma coisa extremamente pesada. Ter culpa leva a penas eternas no inferno. A gente ri disso, mas isso está no inconsciente coletivo. Então, ser culpado de alguma coisa, né, se sentir culpado, gente, muita gente vai à depressão por um sentimento de culpa. Né? A culpa é um veneno, né, que foi injetado, né, provavelmente deliberadamente pela igreja, porque se eu sou culpado, a minha autoestima vai no pé, meu alto-valor também, e eu fico uma pessoa facilmente manipulável, facilmente manobrável e controlável. Né? Vamos lembrar do Dr. Reich, que dizia que a ninguém interessa um ser humano potente. Porque um ser humano potente ninguém manipula, ninguém controla. E ninguém, nenhum sistema político, nenhuma religião, nada, ninguém se interessa por um ser humano potente, porque esse ser humano potente, ele tem liberdade, autonomia e independência. E a ninguém interessa. Um ser humano que tem liberdade, autonomia e independência, ninguém controla nem manipula. Imagina, nenhuma instituição religiosa, política, vai querer alguém que não é manipulável nem controlável, né? Então, eu acho que a gente se apropriar dessa ideia da corresponsabilidade, da cocriação, da coatração, né? Se a gente introjeta que opera na criação, que existe um nível bizarramente grande e imensamente gigante de inconsciente, muitos contratos acontecem ali. Muitas autorregulações, muitos encontros evolutivos acontecem aí. Eu não sou espírita, mas o Kardec já deu essa sacada, né? Que antes de nascer, já mais ou menos a gente estrutura, vamos dizer assim, a gente arquiteta, né? Que encontros, que conexões familiares, profissionais, fraternas, sociais, que podem gerar um meio de autorregular pendências, um meio de eclodir material inconsciente para fora. Uma das coisas que aconteceu muito no tempo que eu tinha consultório, eu tive consultório por 10 anos, e às vezes aparecia adolescente, né? Adolescente carioca fala de um jeito engraçado, e eu vi muita gente jovem falar assim, pô, relacionamento, né? Pô, a gente se apaixona, transa pra caramba, né? Porra, mó barato, né? Porra, mas depois, hein? Porra, depois que merda. O que é que merda? A gente se apaixona para criar vínculo, não é? Aí a gente vive aquele surto de paixão que, por sorte, não dura a vida inteira, porque seria impossível viver dentro daquele surto, né? Você não pensa em nada, fica tudo secundário, você pensa na pessoa, transa pra caramba, é maravilhoso. A paixão é maravilhosa. Não é só paixão relacional, paixão por qualquer coisa, né? Pelo trabalho, por arte, não importa. E a paixão entre duas pessoas serve para vincular.
Porque se você está afim de alguém e você já vem mostrando quem você é na intimidade, né? Como diria um amigo meu, não come ninguém, né? Não rola nada, não dá para ninguém, não dá match, né? Como se fala agora, não dá match, dá BO. Então a gente mostra o nosso melhor, né? A gente mostra, a gente mostra mesmo, a gente tem um lado ótimo. Aí quando o vínculo está feito, aí o trabalho começa. Por isso que a molecada fala, pô, que merda, hein? Que merda é quando o trabalho começa. O trabalho é o quê? É o que o universo todo faz o tempo todo, que é trabalhar para expelir material inconsciente para fora. Já que o Criador, seja lá quem ele for, fez nessa vida aqui a vida acontecer em sua maior parte, em sua gigantesca maior parte, no lugar que não é consciente para gente. Não pergunta por quê, porque ninguém sabe essa resposta. Talvez quando a gente morrer, ou quando a gente se iluminar, seja lá o que isso for, a gente vai saber. Agora, por que eu, Hernani, estou vivendo aqui e mais de 90% de mim está vivendo em mim e eu não sou consciente, eu sei lá por quê. Agora, o tal do Criador, que não é mau nem burro, fez com que a humanidade, ao longo de toda a sua história, desenvolvesse trocentos tipos e caminhos dos mais plurais para que, no fim das contas, para que material inconsciente venha para a consciência. De uma forma direta ou indireta, abstrata ou concreta, sutil ou explícita, todas as religiões, filosofias, psicologias que foram desenvolvidas ao longo da história da humanidade têm no seu âmago, no seu núcleo, na sua espinha central, o objetivo de trazer material inconsciente para a consciência, porque é nesse tal de inconsciente que reside a grande parte das origens e causas do nosso sofrimento. Ponto. Eu tenho falado sempre nas lives, eu acho que isso é muito oriental até, né? O sofrimento é a grande força que movimenta a humanidade. Né? Buda falava que, né, a gente, quando não tem, sofre porque não tem, e quando tem, sofre porque vai perder. E vai perder. Vai perder, inclusive, esse corpo físico aqui. Não tem para sempre. Nós, da nossa cultura ocidental, greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista, é que ficamos nos iludindo com essa ideia de para sempre. Não vai ter para sempre. Ah, meu amor vai ser para sempre. Até pode o meu amor ser para sempre e o casal viver junto até o fim da vida, mas quando morrer, acabou. Então, para sempre não tem. E isso cria um complicador para nós todos, né? Porque a perplexidade, né? O peso da impermanência, né? Contribui, de alguma forma, para que a gente precise ter razão. É muito importante a gente ter razão. Né? Aí volta para a história da culpa. A gente precisa ter razão porque a gente precisa não ser o culpado. Aí, indo para a história do bastão da fala dos índios, né? O índio sabia que não tinha culpado. Porque qualquer encontro humano, qualquer evento humano, né, de dois, ou de uma nação, ou de planetário, né, tem uma inteligência subjacente. Tem uma inteligência cósmica, tudo é inteligente, tudo é consciente. Né? Quem quer que seja Deus, antes de mais nada, é tudo. Então tem uma inteligência subjacente a absolutamente tudo. E essa inteligência aplicada na criação, né, no universo, ela é movimento, por isso a impermanência, e ela é um movimento de expansão e autorregulação. Todo o universo está se expandindo, e a ciência já sabe. Todo o universo é
movimentado, estruturado por uma grande força de autorregulação. E a ciência já sabe disso. Quando você corta com uma gilete um acidente à tua pele, já vem linfócito, célula T, macrófago. Para quê? Para autorregular. E essa autorregulação acontece do nível subatômico aos maiores buracos negros das galáxias mais imensas. Então, toda a criação está em movimento, toda a criação está em expansão e toda a criação é um grande organismo autorregulador. E no nível humano, volto a dizer que, considerando que 90% de nós vive numa dimensão que a gente não acessa porque é inconsciente, se relacionar talvez seja a forma mais eficiente de fazer material inconsciente vir para fora. Material inconsciente de pendências. A gente dorme com uma lista de pendência no nosso travesseiro. E pendência é o quê? Pendência é tudo que eu cocriei, é tudo que eu coatraí, é tudo que eu... Eu vou falar de um outro jeito. Existe um Hernani que é e um Hernani que está. O Hernani que é o um, é o uno, que é o mesmo de vocês, que é o mesmo da cadeira que eu estou sentado, que é o mesmo do buraco negro e do átomo. Eu gosto dessa ideia budista de que só tem uma alma na criação, no universo. Só tem uma mente. Deus não fica cortando pedacinhos de si e colando em cada feto que está numa barriga de uma mulher. Eu acho. Então, o Hernani que é o mesmo de vocês. É a unidade. O Hernani que está é esse que vos fala, né? Que tem sombra e luz, prazer e dor, que já teve bilhões de vidas, que fica nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E o Hernani que é trabalha para que o Hernani que está se integre no Hernani que é. Como? Exercício. Exercício. Não tem como aprender, não tem como evoluir, não tem como crescer em nenhuma área da vida. Vai tentar aprender um idioma, vai tentar aprender a tocar um instrumento musical, vai tentar aprender um esporte. Aprender requer treino, repetição. E tudo é assim. Tudo é assim. Então, esse exercício de... o problema é que nós, da nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista, ocidental, é que isso tudo que eu estou falando aqui, para a gente é muito novo. A gente está 2000 anos com Satanás fungando no nosso cangote. A gente está 2000 anos procurando o culpado, o pecador. Essas culturas antigas, né? Chinês, hindu, índio, africano, né? Aborígenes, essa galera já era alfabetizada. Não porque eles são melhores. Eu não acho que tem ser humano melhor que o outro. Né? Todo ser humano tem raiva, medo, angústia, dor, faz guerra, né? Essa coisa toda. Mas esses povos antigos, eles tinham uma vantagem sobre nós, que era uma visão de mundo integrativa, uma visão de mundo holística, holográfica, multidimensional. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Isso cria um campo de entendimento muito amplo dessa mecânica, dessa fisiologia da autorregulação no campo humano. O Hernani que conhece todas as minhas vidas passadas, todo o meu inconsciente, toda a minha vida presente, os 9 meses que eu tive na barriga da minha mãe, todos os meus ancestrais, desde a ameba primordial, todas as minhas vidas passadas, desde a ameba primordial, esse Hernani que trabalha para que o Hernani que está se integre como? Co-criando exercícios evolutivos, co-atraindo exercícios evolutivos. A partir de quê? De eventos de vida, principalmente entre seres humanos.
Então, se relacionar ainda é a forma, porque se relacionar é cotidiano. Se relacionar é o tempo todo. Terapia você faz uma vez por semana. Meditação você faz meia hora, uma hora por dia, quando faz. Mas se relacionar é o tempo todo. O jogo dos espelhos é o tempo todo. A lei da cocriação e da coatração, em busca de uma homeostase, em busca de sanar pendências, em busca de um equilíbrio de autorregulação, é constante, é o tempo todo. E nós somos absolutamente analfabetos. A gente está com a cabeça feita, lavagem cerebral, no pecado e na culpa. Isso tudo que eu estou falando, eu estou me incluindo, óbvio. Eu também estou em aprendizado. Eu também estou no jardim da infância. Disso aí estou começando a me alfabetizar nessas novas possibilidades de olhar para mim, para o outro e para a vida. Porque senão a gente continua acreditando em Satanás, em luta do bem contra o mal, em culpa e pecado, em azar e acaso. Eu não acredito em nada disso há muitas décadas, mas eu ainda opero emocionalmente muito dentro dessas premissas, porque você não faz assim e desinstala um software que está instalado há 2000 anos. A gente começa por aqui. A gente começa estudando, entendendo, observando, elaborando, especulando, conversando e meditando, fazendo terapia, claro, claro. E um processo longo de reeducação. Essa coisa do bastão da fala, eu aprendi isso no final dos anos 90. Eu morei 10 anos com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos homens. E eu morei com eles, nós 4, a República da Cueca, assim, a pré-adolescência até eles ficarem independentes. E eu introduzi o bastão da fala em casa. É claro, não funcionou 100%, porque nós somos analfabetos dessa dinâmica, né? Tinha vezes que eles queriam brigar, né? Eu levava o bastão e falava, pô, rapaz, bastão da fala, os caras estavam querendo brigar. Porque a gente está trabalhado no conflito. A gente sabe brigar, a gente sabe disputar, a gente sabe lutar para ter razão. Isso aí está no inconsciente coletivo, no campo mórfico. A gente já nasce sabendo fazer isso. A gente já nasce com um cérebro pronto para criar automaticamente sinapses para isso. Isso é ressonância mórfica. Porque isso se faz há muitos séculos. Agora, olha o trabalho que a gente tem que ter para desconstruir essas estruturas que estão no campo mórfico, que estão no inconsciente coletivo. Cada um de nós que se reeducar influi na mudança desse inconsciente coletivo. Então, aprender a escutar, sem querer disputar. Porque só quando eu aprendo a escutar e me desapego, me desidentifico do meu julgamento, dos meus achismos, é que eu posso realmente escutar e posso realmente compreender o outro. Porque se eu entendi que um conflito é uma cocriação dos dois, que não cabe culpa. Culpa é uma invenção da igreja. Não tem culpa. Tem um encontro evolutivo onde, eventualmente, um é o algoz, o outro é a vítima. Vamos colocar assim, né? Um fez sofrer e o outro sofreu. Mas o que sofreu também atraiu o que fez sofrer. Sempre é um encontro, mesmo que sejam 2, 10, 500, 1 milhão, uma guerra, um genocídio, um cataclisma. Se a gente entende que Satanás não existe e que existe uma inteligência subjacente absolutamente tudo e que essa inteligência é uma força autorreguladora, a gente começa a conseguir se apropriar de uma outra forma de se relacionar. Para quê?
trazendo bem para o campo humano. Primeiro, para a gente parar de sofrer mais rápido. Depois, para a gente parar de ficar repetindo a recorrência da mesma coisa. Aí casa uma vez, separa. Gente, eu estou no 5º casamento, minha mulher me chama de homem de quinta. Né? No 4º casamento eu já desconfiei que a questão era comigo, não como um culpado, mas como alguém que precisou manter recorrências porque não se trabalhou, porque não olhou, não resolveu, não integrou, não aprendeu. Né? E a gente tem esse movimento, não gostou, muda. Muda de casa, muda de emprego, muda de parceiro ou parceira. E não adianta. A pendência caminha com você. A pendência está no seu travesseiro. Não adianta mudar o objeto, o lugar que você mora. Não adianta mudar a pessoa que está com você, nem onde você trabalha, nem o que você faz quando trabalha. A pendência vai te acompanhar. Então, a gente se apropriar de que nós somos coautores da nossa vida, a gente se apropriar que essa coautoria mora, em sua maioria, num campo inconsciente, a gente se apropriar de que a gente tem que lançar mão de caminhos que ajudem e potencializem esse trabalho, como meditação, terapia, né? Religião para alguns. É porque a gente sozinho não vai. Não vai. Por que eu preciso de um outro num caminho de cura? Por que eu preciso de um terapeuta? Por que um discípulo precisa de um mestre? Da mesma forma que a gente precisa de alguém para casar, de alguém para ser amigo, de alguém para ser colega profissional, porque eu preciso do espelho. E isso não é consciente. Isso é uma força que faz parte da dinâmica de autorregulação. A lei da atração, que não é aquela lei da atração americanoide do filme, né? Que por que você não é milionário? Por que você não tem uma casa de 25 milhões de dólares? Né? Aquele é uma abobrinha pseudo-quântica. Né? Mas existe uma lei da atração, que é justamente um componente dessa grande dinâmica de autorregulação subjacente a toda a criação. Sempre que o sistema descompensa, desregula, desequilibra, tem uma força que busca a homeostase em todos os níveis da existência. Mas já que a gente está falando de relacionamento humano, funciona para isso também. Então, quando a gente escolhe uma família para nascer, quando a gente escolhe os amigos, quando a gente escolhe os colegas de profissão, os cônjuges, os filhos, né? O desafio é que essas escolhas são todas inconscientes, mas problema nosso, né? O Criador fez assim. Quando a gente escolhe o outro, a gente escolhe espelhos. E aí entram umas outras leis que fazem parte dessa grande dinâmica, né? A sincronicidade é uma lei, né? A lei do karma, a lei de causa e efeito, é a grande diretora dessa dinâmica de autorregulação. E essa lei do karma, ela tem vários tentáculos, né? Acessórios. A lei da sincronicidade é uma delas. A coincidência. A lei da ressonância é um outro tentáculo. A ressonância é a lei dos afins se afinam. Então, isso tudo existe para quê? Vai voltar de novo para aquela lenga-lenga. Para que material inconsciente emerja para o consciente para sanar pendências. Ponto final. Eu já estou aqui me repetindo, porque não sai muito desse mote aqui, desse looping de assunto. É isso aí mesmo. Para finalizar, eu vou compartilhar com vocês um dever de casa que eu recebi em terapia, quando eu fazia terapia com meu querido e falecido Alex Faust, que foi meu terapeuta, meu professor, e curiosamente meu aluno também de alinhamento energético.
o Alex me propôs para esse tema, né, duas perguntas que foram e são muito importantes no meu processo de autoeducação para relacionamentos. A primeira pergunta não é para responder. Então ele dizia assim: cada vez que uma coisa difícil acontecer, em qualquer âmbito de relacionamento, mas vale para circunstância também, vale para acidente, vale para roubo, vale para doença, né? Vale para tudo. Cada vez que acontecer uma coisa ruim, você vai fazer a primeira pergunta, mas não é para responder, eu vou explicar. Primeira pergunta é: por que que eu atraí? Por que que eu co-criei essa situação? Essa pergunta não é para responder, porque dificilmente você vai saber responder. Muitas vezes as causas de coisas que nos acontecem têm a sua gênese em vidas passadas, em gerações passadas, na tua infância, na barriga da tua mãe e, em geral, para tornar mais complexo, em geral é um combo disso tudo. Dificilmente tem uma questão sistêmica que não tem uma perna no kármico, que não tem uma perna nessa vida e por aí vai. Então é de uma complexidade que não tem como responder. Sabe qual é a função dessa pergunta? Criar novas sinapses. Porque quando eu começo a repetir, vamos lembrar que o cérebro precisa que eu repita para ele desenvolver novas vias neurais. Isso vale para qualquer aprendizado. Aprender japonês, tocar violoncelo, aprender a dirigir para academia. Quando você começa a repetir, o cérebro fala: opa, aquela pessoa começou a repetir alguma coisa. Se você começa a repetir mesmo, vou usar dessa forma, né? Você sinaliza que está querendo instalar um software no sistema. Aí o sistema produz um hardware para poder instalar o software, que é o quê? Uma rede de sinapses, uma nova via neural. Para o cérebro precipitar essa nova via neural para dar hardware para um software que você está querendo instalar, precisa de repetição. Essa é a função dessa pergunta. A função dessa pergunta é desmontar a lavagem cerebral da culpa e a gente começar a se apropriar da corresponsabilidade, da cocriação. Por que que eu atraí essa traição, esse roubo, essa doença, essa briga, esse conflito, esse sei lá o que me provocou algum tipo de sofrimento? Ou que eu provoquei algum tipo de sofrimento? O Ho'oponopono vai trabalhar isso também por uma outra via, de um jeito um pouco diferente, mas também é por aí. Porque essa galera antiga já sabia disso. Então essa é a primeira pergunta. Por que que eu criei? Por que que eu co-criei? O co é porque tem sempre um outro, ou uma outra coisa, ou, né, tem uma contraparte sempre num encontro, seja doença, acidente, seja lá o que for, tem uma contraparte, que é uma outra coisa ou um outro. Então, por que que eu co-criei? Por que que eu co-atraí essa situação? A repetição dessa pergunta, principalmente em situações de sofrimento, de mobilização emocional, porque quando eu não estou mobilizado emocionalmente, eu não estou sofrendo, é fácil usar teoria. É na hora que o bicho pega que a gente tem que aplicar. E o efeito disso é muito maior. Beleza? Segunda pergunta. Essa é para tentar responder. Para que eu co-criei e atraí? O que isso que eu co-criei e atraí tem para me ensinar? O que eu preciso aprender, me desapegar, enfim, ou me autorregular, ou me desidentificar, ou me apropriar? Né? Qual é o aprendizado que tem nisso que eu co-criei? Como a gente está falando de relacionamentos nessa live, isso vale para relacionamento. Por que eu co-atraí aquela pessoa? Por que eu co-criei esse conflito, essa situação, seja lá o que for? E isso não é para responder, tá? É só para afirmar no cérebro uma nova via neural para desmontar a culpa
e para criar um novo expediente de corresponsabilidade. A segunda pergunta é para tentar responder, que é o para quê. O porquê não interessa, mas o para quê interessa. Porque o para quê traz uma funcionalidade. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que me desapegar? O que eu tenho que deixar no passado? Ou o que eu tenho que me apropriar? Qual é o aprendizado que tem nisso que eu cocriei? Beleza? Então é isso aí. Fica essa sugestão de vocês inserirem o bastão da fala nas suas relações. Não precisa de bastão físico nenhum, não. A gente não é índio, não é povo originário. O bastão da fala é o espírito da coisa. Enquanto o outro está falando, o tempo que ele quiser, falando o que ele quiser, eu estou procurando escutar com uma escuta aberta. Procurando deixar o meu julgamento e o meu achismo de lado. Para quê? Para poder compreender. Em compreendendo, fica mais claro o que aquele encontro veio trazer de autorregulação. Por que nós cocriamos essa briga, esse conflito, seja lá o que for? Nós cocriamos. Nós somos corresponsáveis. Isso é uma apropriação importante, porque isso vai derretendo, matando essa culpa, esse vírus, esse câncer da culpa que foi instalado no nosso sistema há 2000 anos. E essa compreensão ajuda a desmontar a pendência, porque senão vai acontecer de novo. O que a gente precisa aprender com aquele conflito? O que a gente precisa se desapegar, ou se apropriar, ou aprender, ou desmontar, não importa o que. Essa é uma forma funcional disso acontecer quando eu me corresponsabilizo por aquilo que está acontecendo. Beleza, gente? Então, deixa eu falar umas coisas que eu sempre falo no fim. 3 produtos. Eu agora estou fazendo. Como eu não vou fazer formação online, as formações de alinhamento energético e de terapia da respiração vão continuar sendo presenciais por todo o Brasil. Eu estou fazendo cursos não formativos gravados pela Hotmart. Então, eu já lancei o Despertar, que tem um subtítulo, que é o Treinamento para Educação e Desenvolvimento da Sensibilidade e da Sensitividade. Tá? No momento, são 15 vídeos pela Hotmart, com 5 anos de acesso, tá? Por R$ 97, para poder pagar em 12 vezes, gente. Né? Baratíssimo. Estou lançando essa semana o Método Silenciar, que tem como subtítulo Respiração, Meditação e Relaxamento no auxílio ao tratamento da depressão, do estresse e da ansiedade. São 10 vídeos. Tudo com teoria, sim, com muito conteúdo, mas com conteúdo simples, tá? Com muita prática, mas práticas simples e efetivas. Eu trabalho com gente há quase 30 anos. E o terceiro curso vai ser lançado na semana que vem, que se chama Mergulhando no Universo da Meditação. Não é um curso trazendo uma técnica de alguma escola. É um curso trazendo um leque de técnicas de meditação com conteúdo simples, com técnicas simples. Fica ligado, tá bom? E para finalizar a sessão merchandising, no sábado eu estou fazendo uma roda de cura presencial de alinhamento energético em Niterói, em Icaraí, na Body Soul. Vão ter 2 rodas, uma às 10 da manhã, que esgotou em 24 horas. Agora vai ter uma roda de cura às 3 horas da tarde, no sábado que vem. E ainda tem vaga,
tá? Quem tiver interesse em participar, me chama no privado, que eu passo o telefone da produção. Beleza? Então, tá aparecendo ex-aluno. Desculpa, porque eu sou muito TDAH. Se eu ficar olhando para as mensagens, eu esqueço o que eu estava falando e aí eu não tenho essa habilidade que as mulheres têm de pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? E eu estou distribuindo, eu sempre falo isso, os meus 3 e-books. Eu tenho 3 e-books de distribuição gratuita. Me fala no privado que eu mando para você, tá bom? E quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, um outro jogando conversa dentro, com mais um tema interessante, para gente jogar titicas de luz no ventilador. Beleza? Bom fim de semana para vocês.